Hoje nós vamos falar a respeito desta alta absurda do dólar. O que isso impacta na sua vida e qual é a visão geral das coisas que as pessoas não estão falando, estão com medo de comentar. Nós vamos falar também a respeito da declaração infame do senhor Paulo Guedes. Ele mesmo viu que ali ele se lascou. No meio do discurso tentou consertar e tudo mais. Ele falou, rapaz, agora eu falei. Como é que eu vou consertar isso? Ele ali no meio, né? Agora estou lascado. Agora lascou. E tentou consertar ali no meio. Nós vamos falar a respeito disso. E de todas essas coisas que impactam diretamente na sua vida. Mas antes eu gostaria de recomendar a você assistir o vídeo que eu coloquei ontem aqui no canal, chamado Perdi a Fé em Deus. Esse é um vídeo muito importante porque as pessoas têm perdido a esperança. Vendo essas coisas acontecendo, perdem a esperança. E a situação, nesta realidade aqui, neste mundo aqui, é realmente muito difícil, cara. E parece que não tem jeito, não. Conserta uma coisa ali, outra coisa quebra. No dia seguinte, isso daqui é o vale de lágrimas. É o vale do sofrimento mesmo. Portanto, eu acredito que é um vídeo muito importante que você assista. É uma palestra do professor Glênio Fonseca Paranaguá, muito importante, que pode mudar a sua vida sim. Muito bem, vamos lá, voltar ao tema do vídeo. Paulo Guedes, ele deu essa declaração a respeito das domésticas. As domésticas todo ano estão indo para os Estados Unidos. O quê, meu irmão? As domésticas todo ano estão indo para os Estados Unidos. E ele mesmo, né, no meio do discurso falou assim, não, eu não acredito que eu falei um negócio desse. Aí tentou consertar lá no meio, né? Falou, agora estou lascado, vou consertar isso é agora. Não, é porque é melhor você ir ali para as cataratas, vai ver umas igrejas na Bahia e tal. Mas não adiantou, a declaração pegou muito mal. E você sabe o quanto é difícil, né? O salário mínimo, na época que existia a paridade entre o dólar e o real, lá para 1994, o salário mínimo era de R$ 70. Como é que tu vai para a Disney com R$ 70, meu amigo? $70. O que tu vai fazer na Disney? Então a declaração ela pegou muito mal. Claro que aí caíram em cima do ministro Paulo Guedes e tudo mais. E que é uma coisa realmente fora da realidade. A doméstica ela se esforça para chegar ao fim do mês pagando todas as contas, que é muito difícil. Você sabe muito bem, quando você vai no supermercado, os preços estão todos pela hora da morte, cara. O negócio está demais. Se você paga uma passagem de ônibus para andar com uma sardinha enlatada, como é que é o preço? Para ir e voltar. Para ir e voltar no ônibus mais furreca que tem, você vai gastar uns R$ 15 por dia. Pegar uma condução só. Muitas vezes pegam 2, 3. Sempre, qual é o preço da carne? Como é que tá? Vai lá comprar, sei lá, bicho, miúdo, sei lá o que vai fazer, cara, para conseguir sobreviver até o final do mês. Então tá indo todo dia para Disney? É um negócio absolutamente surreal. Como é que fala um negócio desse? E ele mesmo, no meio do discurso, falou: você olha o semblante dele, estou lascado. Estou lascado. Como é que eu escapo disso agora? Como é que eu escapo? Não, vai lá pra Bahia. Eu acho bom ir pra Disney. Eu acho bom ir pra Disney. Todo mundo tem que ver Orlando. Mas todo ano? Quer que vai todo ano? Né? Bom, enfim. Todos nós sabemos que o PT arruinou a economia brasileira. Teve a sorte de estar num tempo onde as commodities estavam com preço muito bom, né? Mas não fez nada pela infraestrutura brasileira, arruinou a nossa economia, roubando tudo, saqueando a Petrobras, por exemplo. A estratégia desse governo é muito simples. O que eles tentam fazer é o seguinte: eles tentam arrumar a casa, baixar muito os juros e esperar os investimentos chegando. Com isso, eles esperam gerar mais empregos, tal. O emprego começa a retomar, devagar, tímido, começa a retomar. A bolsa bate recorde atrás de recorde, legal. Mas o problema é que até chegar ao bolso do trabalhador, demora e demora muito. Demora 5 anos, 6, 7, 8 anos. Nós talvez possamos ver alguma melhora daqui a 8 anos. E aí? É de lascar mesmo. E é o seguinte, quando você tem a queda de juros, é por isso que o dólar está alto, quando você tem a queda de juros, o investimento em renda fixa, por exemplo,
ele deixa de ser interessante e as pessoas vão procurar outros mercados para investir. Além disso, você tem os Estados Unidos, uma retomada forte de crescimento, que torna os investimentos lá muito interessantes. Você tem a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que também mexem na balança aí do dólar. Você tem o coronavírus, inclusive mais essa para lascar o cabra, interferindo aí no preço do dólar final. Agora, existe um risco muito grande de deixar o real se desvalorizar desta maneira, né? E você vê que o governo começou a ligar alguns alertas lá. Porque as melhoras, mais empregos, bolsa, etc., isso demora para fazer efeito no bolso do cidadão, para que seja percebido pelo cidadão comum. Você veja que, pela primeira vez, o Banco Central interveio ao fazer uma oferta líquida de swap cambial pela primeira vez em um ano e meio, com a moeda disparando acima de 4,28. Acendeu a sirene lá para eles, né? Não, meu irmão, o bagulho está alto demais. Puta merda, deixou o negócio. Então, chegou lá o Banco Central para tentar fazer um swap cambial ali no negócio. Por quê? Porque o dólar alto interfere em uma série de coisas no nosso dia a dia. Como a Petrobras agora deseja fazer com que o preço dos combustíveis oscilem com o mercado internacional, a gasolina está o quê, bicho? Tem lugares que está quase R$5. R$4,50, R$5. É um negócio absurdo. E quando o combustível sobe, começa a escalonar tudo. Tudo começa a subir. Os carros provavelmente vão subir. Já é um absurdo você pagar, sei lá, bicho, quase R$60 mil em um carro 1.0, né, se for 0 quilômetro e tal. É um absurdo, cara. É um absurdo. Metade do carro vai de imposto para o governo. Isso daí eles não abrem mão de jeito nenhum, né? Os eletrônicos muito caros, você que sonha aí tem seu PlayStation, seu Xbox e tudo mais, tá ferrado. Né? Tá ferrado, porque o dólar mexe com isso quase que imediatamente. Mas não é só isso, cara. É que todos aqueles insumos que a indústria utiliza, muitas vezes eles são precificados em dólar. E aí? Então, o problema é que nós podemos virar um país de escravos se o desequilíbrio for muito forte de moeda. Eu realmente esperava que o dólar, a essa época, estivesse a uns 3,20, meu amigo, 3,30. Não dessa forma, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, o desequilíbrio é muito grande. Pode ser interessante para o investidor falar assim, olha como este real está barato, vamos colocar muitos bilhões lá. Mas como é que eles vão fazer? Sendo que você tem a revogação da prisão em segunda instância, o senhor Lula está solto, a possibilidade dos camaradas vermelhos, né, não só voltarem ao poder, mas eles já estão, né? Você tem ali Fernando, eu tenho repetido direto, Fernando Bezerra, Eduardo Gomes, do MBB, todas essas raposas felpudas estão lá por trás dos tentáculos do governo. Muito bem. Então o investidor internacional olha para o Brasil e fala assim, rapaz, ali o negócio é complicado. Ó, revogação da prisão em segunda instância, abuso de autoridade aprovado, né? Você tem a limitação na delação premiada, você tem a dificuldade da prisão preventiva, tudo isso com a caneta presidencial. Aí o cara fala o seguinte, você se lembra na época do Petrolão, onde tinha o grupo do bilhão? Então por que o investidor internacional fala assim, por que eu vou investir minha grana neste país, sendo que tudo ali é um jogo de cartas marcadas com quem tem mais influência dentro de setores do governo, ou com pessoas do governo. Por que eu vou investir bilhões nesse país? É por isso que é muito complicado, é por isso que nós corremos o risco, com o dólar desequilibrado desta maneira, de nos tornar um país de escravos. Se acontece um desequilíbrio internacional, por exemplo, a carne, a China parou de consumir, teve um problema com a carne lá e agora vai ter que importar essa carne de outro país. Fica barato para o Brasil e o produtor prefere vender para a China do que abastecer o mercado interno. Aí a carne sobe para cacete para os brasileiros. Gera um desequilíbrio gigantesco, imenso. Como se não bastasse isso, a população
Não vai esperar, meu amigo, 5 anos, 7, 8 anos para que as coisas fiquem maravilhosas. A população não quer saber de índice de bolsa. Então você já veja aí que os caminhoneiros já ensaiam uma greve e os petroleiros já estão em greve, ou seja, ligou a sirene vermelha ali no governo. E uma greve dos caminhoneiros como teve durante o governo Temer vai colocar tudo isso por água abaixo. Tudo isso que tentaram fazer arrumar a casa, aí vai, meu amigo, não vai dar muito certo para nossa economia, não. E não adianta o presidente fazer bravata, né? Todos os governadores zeraram o ICMS, eu zero o ICMS também, tá ok? Não adianta fazer esse tipo de bravata, primeiro que ele sabe que ele não tem esse poder. Segundo, ele sabe que isso é impossível. Tem que sentar e conversar com os governadores para dar um jeito nesse ICMS. Isso tem que ser feito imediatamente. Agora, o que está acontecendo? Você está vendo lá a líder dos caminhoneiros sendo preso e tudo mais. Aí vai ficar meio complicado, né, meu amigo? Vai ficar complicado. Se não sentar para conversar, vai ficar muito complicado. Então não adianta fazer esse tipo de bravata quando ao mesmo tempo o povo vê um fundão eleitoral que ele poderia vetar. Quem fala que ele não poderia vetar é um mentiroso sem vergonha. Eles já tinham quase 1 bilhão em recursos do fundo partidário. O presidente aprovou com a sua caneta mais 2 bilhões do fundo eleitoral. Não adianta fazer bravata agora com o ICMS. Eu zero ICMS, tá ok? Ah, vai fazer bravata agora? Hã? Então isso é realmente um absurdo e realmente deixa o povo indignado. O povo tem pressa nisso. É uma situação muito complicada, muito delicada. E nós todos torcemos para que o país dê certo. É isso que nós queremos, que o país dê certo. Muito bem. Então é isso que eu tinha para falar a respeito do dólar, tá? Lembro a você que se você tem dinheiro em poupança, se você tem dinheiro em renda fixa, você está lascado. Lascado. Porque com a queda dos juros, esses investimentos eles deixam de ser interessantes, ficam realmente ridículos, tá? Eu recomendo para você a leitura do Mestres do Capitalismo. Quem participou, participou. Quem não participou, se danou, porque não vai ter este ano, tá? O curso. Mas você pode ler o livro. O livro bem... Não tem tudo que o curso tem, lógico. Tem 5% aqui. Mas é um livro extremamente interessante para que você tenha um norte, que você comece a estudar para, quem sabe, participar em uma nova edição. Está na minha livraria, nós estamos com uma promoção esse fevereiro, os livros estão com preço ótimo, tem jogos, tem outros produtos lá também, como produtos fitness, etc. Entre na livraria, fevereiro inteiro está em promoção, esse livro está por alguma coisa como 20 e poucos reais, 26 reais, agora não lembro de cabeça. E é muito importante para a sua vida. Tem uma seção no livro só a respeito de investimentos, só a respeito de carteira, entendeu? Então, por exemplo, as 6 diferentes famílias de ativos do mercado financeiro, a fantástica estratégia de alocação de ativos, como é que você vai fazer. Então, para que o seu dinheiro não vire pó nos próximos anos, recomendo a leitura e vou colocar mais conteúdo a respeito disso aqui também, principalmente a respeito de carteira na Bolsa de Valores, tá bom? Como construir a sua carteira na Bolsa de Valores. Eu acho que isso é muito importante para os inscritos do canal. Deixe seu comentário se você quiser ver conteúdos neste respeito. Meus amigos, devo ter irritado muitas pessoas aí, né? Porque agora eu sou o traidorzão, sou a nova esquerda, beleza. Você verifique a sua inscrição no canal, verifique o seu gostinha, verifique a sua chininha. Para aqueles que são, de fato, os meus irmãos de batalha aqui. Um excelente dia para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado, contribuído em alguma coisa.